Oração dominical. É conveniente que aprendamos agora não somente a maneira e a ordem de orar, senão também a mesma fórmula que o Pai Celestial nos ensinou por boca de seu próprio Filho Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 9 e em Lucas capítulo 11, versículo 2, pela qual podemos conhecer sua imensa bondade e doçura. Porque, além de admoestar-nos e exortar-nos a recorrer a Ele em todas as nossas necessidades, como os filhos costumam recorrer a seus pais, sempre que se encontram em alguma aflição, vendo que não podíamos nem sequer entender quanto é nossa necessidade e miséria, nem tampouco o que seria o que realmente deveríamos pedir-lhe. E o que é útil, proveitoso, quis remediar esta nossa ignorância e suprir por si mesmo tudo o que a nós nos faltava. Nos marcou, pois, uma fórmula de oração, na qual, como em uma tábua, nos propôs tudo quanto nos é lícito desejar. Dele, tudo quanto nos pode ser útil e de proveito, e tudo quanto nos é necessário pedir-lhe. Desta sua bondade podemos receber um grande consolo, porque vemos e estamos seguros que não lhe pedimos algo ilícito, inoportuno ou estranho, nem tampouco algo que lhe resulta desagradável, pois seguindo a fórmula que ele nos prescreveu, lhe rogamos como por sua própria boca. Platão, vendo a ignorância dos homens nas petições e súplicas que dirigiam a Deus, as quais muitas vezes, se lhes foram concedidas, não poderiam por menos causar-lhes grande dano, afirma que a mais perfeita maneira de orar é, segundo a formulou um poeta antigo, rogar a Deus que nos faça bem, se o pedimos ou não, e que aparte de nós o mal, ainda quando o pedimos. Certo que este homem pagão é muito sábio neste ponto, pois entende quão perigoso é pedir ao Senhor o que a nosso apetite se lhe é repugnante, e às vezes descobre com isso nossa desgraça, pois não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem correr grande perigo, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E por isso devemos tanto mais apreciar este privilégio de que o Filho unigênito de Deus nos ponha na boca palavras que livram nosso espírito de todo temor e de toda dúvida. A oração dominical se divide em 6 petições, que formam 2 partes. Esta fórmula ou norma de oração contém 6 petições. A razão que me move a não dividi-la em 7 é que o evangelista, ao dizer não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, liga 2 membros para fazer uma petição, como se dissesse, não permitas que sejamos vencidos pela tentação, antes ajude nossa debilidade e livra-nos para que não caiamos. Os antigos doutores da Igreja são desta mesma opinião e o expõem como dissemos. Por onde vê-se que o que acrescenta Mateus e que alguns tomaram por uma 7ª petição não é mais que uma explicação da 6ª, e a ela farei referência. Sendo assim, ainda que esta oração, tal que em qualquer parte da mesma se tem em conta principalmente a glória de Deus, não obstante, as 3 primeiras petições estejam particularmente dedicadas à glória de Deus, a qual unicamente temos de considerar nelas sem ter nada em conta para nosso proveito. As outras 3 olham por nós e contêm propriamente o que temos necessidade de pedir. Assim, quando oramos para que o nome do Senhor seja santificado, porque Deus quer provar se lhe amamos gratuitamente ou pela esperança da recompensa e o salário. Nada então temos de pensar no tocante a nosso proveito, senão somente considerar a glória de Deus, na qual devemos apenas fixar nossos olhos. E a mesma disposição devemos ter nas outras 2 seguintes. Certamente disto se segue um grande proveito para nós. Porque quando o nome de Deus é, como pedimos, santificado, juntamente com isso se opera nossa santificação.
Mas é preciso, segundo acabamos de assinalar, que não tenhamos em conta esse proveito como se não existisse, de tal maneira que, ainda que não tivéssemos esperança de alcançar bem algum, todavia não deveríamos cessar de desejar e pedir em nossas orações essa santificação do nome do Senhor e tudo quanto se refere à glória de Deus. Assim o podemos ver no exemplo de Moisés e de Paulo, aos quais não lhes foi molesto nem duro não olhar-se a si mesmo, senão com um veemente e ardente zelo desejar sua própria morte e destruição, a fim de que ainda, à custa deles, a glória de Deus fosse exaltada e seu reino multiplicado. Por outra parte, quando pedimos que nos seja dado nosso pão de cada dia, ainda que isso o fazemos principalmente para nosso proveito, contudo, devemos buscar primeiramente nisso a glória de Deus. E agora começamos a explicar esta oração. Primeiramente, no princípio dela, se nos apresenta o que já temos dito, que é necessário que ofereçamos a Deus todas as nossas orações somente no nome de Cristo e por nenhum outro meio, porque nenhuma delas pode ser aceita por Deus, senão a que se faz em seu nome. Porque ao chamar Pai a Deus, nos dirigimos a Ele em nome de Jesus Cristo, pois quem poderia ter confiança para chamar a Deus Pai? Quem seria tão atrevido que usurpasse a honra do Filho de Deus se não tivéssemos sido adotados por filhos da graça em Cristo, o qual, sendo seu Filho verdadeiro e por natureza, foi dado a nós por irmão, para que o que é seu por natureza, pelo benefício da adoção, se faça nosso, se com verdadeira fé aceitamos esta tão grande magnificência? Como afirma João, que aos que creem no nome do unigênito Filho de Deus, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos e herdeiros de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Por isso, se chama a si mesmo nosso Pai, e assim quer que lhe chamemos, livrando-nos com a doçura que encerra seu nome de toda desconfiança, porque não se pode achar em nenhuma coisa um amor maior que de um pai. Por isso, não nos pode dar uma prova mais certa de sua imensa caridade e amor para conosco que querer que sejamos chamados seus filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1. E este seu amor para conosco é tanto mais excelente que o amor com que nossos pais nos amam, quanto excede a todos os homens em bondade e misericórdia, de tal maneira que, ainda que acontecesse que todos os pais do mundo perdessem seu amor e afeto paternais e desamparassem a seus filhos, ele jamais nos desampararia, porque não se pode negar a si mesmo. Salmo 27, versículo 10, Isaías 63, versículo 16. Porque temos sua promessa: se vós, sendo meus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, versículo 11. E o mesmo pelo profeta: se esquecerá a mulher do que deu à luz, ainda que ela esqueça, eu nunca me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. E se somos seus filhos, como o filho não pode recorrer à proteção e defesa de um estranho, sem que com isso demonstre a crueldade ou a pobreza e miséria de seu pai, da mesma maneira, não podemos buscar socorro fora do nosso Pai Celestial, senão desonrando-o e infamando-o como pobre e miserável ou como austero e cruel. Nem tampouco alegamos que nossos pecados nos acusam e nos fazem temer apresentar-nos diante do seu acatamento, e por isso, ainda que ele seja um Pai benigno e afável, contudo, com nossas ofensas lhe irritamos a cada momento, porque se entre os homens o filho não poderia ter melhor advogado e intercessor para com seu pai ofendido, a fim de reconciliar-lhe com ele e devolvê-lo à sua graça, que reconhecer com humildade e obediência sua falta e pedir-lhe perdão,
porque o afeto e as súplicas do pai não poderiam fazê-lo. Assim seu filho dissimular que não se comoviam por isso, que não fará então aquele pai de misericórdia e Deus de toda consolação? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Como não vai ouvir os gemidos e as lágrimas dos filhos que lhe rogam por si mesmo, sendo que ele mesmo nos convida e exorta a fazê-lo, assim muito melhor que todos os rogos que outros poderiam fazer por eles, a cuja intercessão se refugiaram, não sem uma espécie de desespero por desconfiar da mansidão e clemência de seu pai? Deus nos dá a entender e nos descreve vividamente esta sua inesgotável misericórdia paternal na parábola em que se nos apresenta como um pai que com os braços abertos recebe ao filho que se havia distanciado dele e que havia dissipado na dissolução de seus bens e que de inumeráveis maneiras lhe havia ofendido. E não espera que o filho lhe peça perdão, mas ele mesmo se adianta, o reconhece de longe quando voltava e sai a recebê-lo e consola e o recebe em sua graça. Lucas capítulo 15, versículo 20. Porque propomos em um homem um exemplo de tanta clemência e doçura para que ensinássemos quanto maior graça, gentileza e benignidade devemos esperar dele, que não somente é Pai, senão Pai, tal que excede a todos os demais em clemência e bondade, ainda que nós tenhamos sido ingratos, rebeldes, desobedientes e maus filhos, mas isso desde que recorramos à sua misericórdia. E para dar-nos maior segurança de que se nós somos cristãos, ele é nosso Pai, e não somente quis que lhe chamássemos com esse nome, senão também que expressamente lhe chamemos nosso, como se lhe disséssemos: Pai, que és tão doce para com teus filhos e tão fácil em perdoar-lhes suas faltas, nós, teus filhos, te amamos e a ti dirigimos nossas súplicas, seguros e de todo convencidos de que não há em ti mais afeto e vontade que os de um pai, por mais indignos que sejamos de ti. Mas como a pequenez do nosso coração não pode receber nem compreender tão infinito favor, Cristo não somente nos serve de prenda e garantia da nossa adoção, senão que ademais nos dá seu Santo Espírito como testemunha da mesma, pela qual nos é dada a liberdade de invocar-lhe: Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Assim, sempre que nossa preguiça e negligência nos oponham dificuldades, corramos para suplicar-lhe que corrija nossa debilidade, que nos faça sermos tímidos e nos dê como guia a este seu espírito de magnanimidade para que nos atrevamos a invocar-lhe. O que aqui se nos ensina não é que cada um em particular lhe chame pai, senão que todos em comum é uma exortação de quão fraterno afeto devemos ter uns para com os outros, pois todos somos filhos de um mesmo pai, e com o mesmo título e direito de gratuita liberalidade, porque se todos temos por pai aquele de quem procede tudo quanto bem podemos receber, Mateus 23, versículo 9, não é lícito que nada em nós acha dividido e separado, que não estejamos dispostos e preparados de coração e com toda alegria a comunicá-la aos demais enquanto a necessidade o requer. E se estamos preparados como se deve a assistir-nos e ajudar-nos uns aos outros, não há nada com que mais possamos aproveitar a nossos irmãos que encomendá-los ao cuidado e providência de nosso bom Pai, pois se nos é propício e favorável, nada nos pode faltar. E certamente isso devemos também a Ele, porque assim como todo aquele que deveras e de coração ama ao pai da família, ama também a todos os que a integram. Da mesma maneira, nós, se amamos a nosso Pai Celestial e desejamos servir-lhe, é necessário que mostremos nosso afeto e amor ao seu povo, à sua família e posses, que ele honrou, e ao que ama a plenitude do seu Filho unigênito. Efésios capítulo 1, versículo 23. Regulará, pois, o cristão e adaptará sua oração a esta regra de modo que seja comum e compreenda a todos aqueles que são seus irmãos em Cristo.
E não somente aos que ele sabe e vê que são tais, senão a quantos vivem sobre a terra, acerca dos quais não sabemos o que Deus lhes preparou, senão somente que devemos desejar-lhes todo o bem e esperar para eles a cada dia o melhor. Mas, de modo particular, estamos obrigados a amar e servir aos que são domésticos da fé, aos quais especialmente nos manda Paulo que os tenhamos muito presentes. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Em suma, todas as nossas orações devem ser de tal maneira comuns que tenham sempre os olhos postos naquela comunidade que nosso Senhor estabeleceu em seu reino e em sua casa. Com que espírito devemos orar por nós mesmos e pelos demais? Isso não impede que nos seja lícito orar por nós e por outras pessoas em particular, desde que nosso entendimento não aparte sua consideração desta comunidade, senão que tudo o refira a ela, porque ainda que essas orações se façam em particular, mantendo este objetivo ainda em vista, não deixem de ser comuns. Tudo isso poderemos facilmente entender com um exemplo. O mandamento de Deus de socorrer aos pobres em suas necessidades é geral. Contudo, a este mandamento obedecem aqueles que com este fim exercitam a caridade para com aqueles que vêm e sabem que se encontram necessitados. E isso porque não podem conhecer a todos os que o estão, ou porque seus recursos não são suficientes para socorrer a todos. Assim, da mesma maneira, não obram contra a vontade de Deus os que, considerando a comunidade da igreja, usam tais orações particulares com as quais, com palavras particulares, com um afeto comum e público, encomendam a Deus a si mesmos e aos outros, cuja necessidade Deus quis que conhecessem mais de perto. No entanto, nem tudo é semelhança entre a oração e a esmola, porque a liberalidade não podemos exercer mais que com aqueles cuja necessidade conhecemos, ao passo que com nossa oração podemos ajudar ainda aos mais estranhos e alheios a nós, por maior que seja a distância. Isso se faz pela generalidade da oração, na qual estão contidos todos os filhos de Deus, o número dos quais estão compreendidos também aqueles. A isso se pode deduzir o que Paulo recomenda aos fiéis de seu tempo, que levantem ao céu suas mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Pois ao advertir-lhes que quando existem diferenças, se fecha a porta à oração, manda-os que orem unânimes em toda paz e amizade. As seguintes palavras, que estás nos céus, das quais não devemos concluir que Deus está encerrado e contido no circuito do céu, como dentro de um limite ou termo, pois o próprio Salomão confessa que os céus dos céus não lhe podem conter. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E o próprio Deus diz por seu profeta: o céu é meu trono e a terra estrado de meus pés. Isaías 66, versículo 1. Com o que, sem dúvida, quer dizer que não está limitado nem contido num lugar determinado, senão que se encontra em todas as partes e que preenche a tudo. Mas, como o nosso entendimento, segundo sua debilidade, não pode compreender de outra maneira sua glória inefável, ele nola dá a entender por céu, que é a coisa mais alta e mais plena de glória celestial e de majestade que podemos imaginar e conceber. E como quer que nossos sentidos, donde aprendem uma coisa, costumam ligá-la àquele lugar, Deus nos é colocado acima de todo lugar, a fim de que, quando quisermos buscá-lo, nos elevemos acima de todos os sentidos da alma e do corpo. Além disso, com esta maneira de expressar, fica livre de toda corrupção e mudança. Finalmente, se nos dá a entender que ele contém todo o mundo e que com sua potência rege e governa tudo, pelo qual que estás nos céus, é como se dissesse que é de um tamanho e altura infinitos, de uma essência incompreensível, de uma potência imensa e de uma eterna imortalidade.
Portanto, quando ouvimos esta expressão, nosso entendimento e espírito devem elevar-se, posto que falamos de Deus, e não devemos imaginar nele coisa alguma carnal e terrena, nem temos de querer acomodá-lo à nossa razão humana, nem suponhamos que sua vontade se reja de acordo com nossos desejos. Juntamente com isto, temos de confirmar nossa confiança nele, por cuja providência e potência vemos que o céu e a terra são governados. A conclusão, pois, é que sob este nome de Pai se nos propõe aquele Deus que se nos manifestou na imagem de seu Filho, para que com a certeza da fé o invoquemos e que há de servir-nos este nome de Pai, seguindo o familiar que é, não somente para confirmar nossa confiança, senão também para reter nosso espírito, a fim de que não se distraiam com deuses desconhecidos ou imaginários, mas antes que, guiados por seu Filho unigênito, subam direto àquele que é o único Pai dos anjos e dos homens. Em segundo lugar, quando se coloca seu trono no céu, se nos adverte que, posto que governa o mundo, de nenhuma maneira nos aproximaremos dele em vão, já que espontaneamente se apresenta e se oferece a nós. É necessário, diz o apóstolo, que o que se aproxima de Deus creia que lhe faz e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ambas as coisas atribui Cristo neste lugar a seu Pai, a fim de que nossa fé se funde e se apoie nele, e para que nos convençamos deveras que se preocupa com a nossa salvação, pois que tem por bem estender sua providência até nós. Tais são os princípios com os quais Paulo nos dispõe a orar bem, porque antes de exortar-nos a manifestar nossas petições a Deus, põe esta introdução: por nada estejais aflitos, o Senhor está próximo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 5. Por onde se vê que os que não estão bem convencidos de que os olhos do Senhor estão sobre os que lhe temem, Salmos 33, versículo 18, revolvem em seu coração suas orações com grandes dúvidas e perplexidades. A primeira petição é que o nome do Senhor seja santificado, necessidade que deveria nos causar vergonha, porque que coisa se pode pensar mais vil ou mais baixa que ver a glória de Deus obscurecida? Parte por nossa ingratidão, parte por nossa malícia, e o que é mais a se considerar, que por nosso atrevimento, orgulho e desenfreio, quanto de nós depende, seja destruída e aniquilada. É certo que a santidade do nome de Deus resplandece, a despeito de todos os ímpios, ainda que eles irrompam com sua sacrílega dissolução. E não sem motivo exclama o profeta: como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. Salmo 48, versículo 10. Porque onde quer que Deus se dê a conhecer, é impossível que não se manifestem suas virtudes, sua potência, bondade, sabedoria, justiça, misericórdia e verdade, as quais nos forçam a maravilhar-nos e nos incitam a louvá-lo. Mas já que tão indignamente deixa Deus sua santidade na terra, se não podemos mantê-la como é devido, se nos manda que ao menos tenhamos cuidado de pedir a Deus que a mantenha. Em suma, que peçamos que seja dada a Deus a honra que lhe é devida, de modo que nunca falem nem pensem dele os homens, senão com grande reverência, a qual se opõe à profanação que sempre reuniu no mundo, como inclusive hoje em dia vemos. Daqui a necessidade que temos de fazer esta petição, que seria supérflua se em nós houvesse alguma piedade e religião. E se o nome do Senhor é santificado, exaltado e glorificado como convém, quando é separado de todos, não somente se nos manda daqui rogarmos a Deus que conserve seu nome em sua integridade e perfeição livre de todo menosprezo e ignomínia, senão também que obrigue a todo mundo a honrá-lo e reconhecê-lo por Senhor. E como Deus se nos manifestou
parte em sua palavra e parte em suas obras, não é santificado por nós como convém, se em algum de ambos os aspectos não lhe damos o que é seu, e desta maneira compreendemos tudo quanto temos recebido dele, e que sua severidade não seja menos estimada por nós que sua clemência, pois que na verdade de suas obras imprimiu todas as partes vestígios claríssimos de sua glória, capazes de forçar com toda a razão a todas as línguas a que lhe louvem. Dessa maneira, a Escritura terá entre nós todo o seu valor e autoridade. E aconteça o que acontecer, nada impedirá que Deus seja glorificado como se deve, em todo o curso do governo do mundo. Também tende essa petição a que toda a impiedade que profana neste nome sacrossanto cesse e tenha fim, e que todas as detrações e murmúrios e todos os escárnios que obscurecem esta santificação e atentam contra ela sejam exterminados, e que Deus, reprimindo e pondo sob seus pés todo o gênero de sacrilégios, faça que sua majestade e excelência cresçam dia a dia. A segunda petição é que venha o reino de Deus. Ainda que não contenha nada de novo, contudo, com justa razão, se diferencia e distingue da primeira, porque se consideramos atentamente nossa negligência em um assunto de tanta importância, é preciso que nos repita muitas vezes e que por si mesmo devéramos haver compreendido. Por isso, depois de termos sido mandados a que peçamos a Deus que abata e totalmente destrua tudo quanto mancha seu sacrossanto nome, se acresce aqui uma segunda petição semelhante e quase idêntica à primeira, que venha o teu reino. Ainda que já tenhamos declarado que coisa é este reino, o repetirei agora em poucas palavras. Deus reina quando os homens, renunciando a si mesmo e menosprezando o mundo e esta vida terrestre, se submetem à justiça de Deus para aspirar à vida celestial. E por isto, este reino tem duas partes. Uma é que Deus, com a virtude e potência de seu Espírito, corrija e domine todos os apetites da carne que em conjunto lhe fazem a guerra. A outra, que forme todos os nossos sentidos para que obedeçam seus mandamentos. Portanto, somente se atém à ordem legítima nesta petição, o que começa por si mesmo, quer dizer, desejando ser limpo de toda corrupção que possa perturbar o sereno estado do reino de Deus e infectar sua pureza e perfeição. E como a palavra de Deus é o modo certo, real, se nos manda aqui que lhe peçamos que domine o coração e o espírito de todos para que voluntariamente lhe obedeçam, o qual se verifica quando ele lhes toca e move com uma secreta inspiração, dando-lhes a entender quão grande é o poder de sua palavra, a fim de que ela tenha a preeminência e seja tida no grau de honra que lhe corresponde. Depois disso, é mister reduzir aos ímpios que obstinadamente e com um furor desesperado resistam ao seu império. Assim, Deus eleva seu reino, abatendo a todo o mundo, mas de diversas maneiras, porque a uns doma seus brios e apetites, a outros lhes quebranta sua indominável soberba. Devemos desejar que isto se faça a cada dia, a fim de que Deus reúna a todas as suas igrejas de todas as partes do mundo, as multiplique e aumente em número, as enriqueça com seus dons e estabeleça nelas boa ordem. E do contrário, que derrube a todos os inimigos da pura doutrina e religião, dissipe seus propósitos e abata suas empresas. Por isso, vê-se que não sem causa se nos manda que desejemos o contínuo progresso e aumento do reino de Deus, já que jamais as coisas dos homens vão tão bem, que limpas e despojadas de toda a obscenidade dos vícios, floresçam e permaneçam em sua integridade e perfeição. Também esta plenitude e perfeição se estendem até o último dia da vinda de Cristo, quando, como diz Paulo, Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E assim, esta oração deve
apartamos, e assim esta oração deve, apartamos de todas as corrupções do mundo que nos separam de Deus, para que seu reino floresça entre nós e por vezes deve acender-nos em seu vivo desejo de mortificar nossa carne e finalmente deve ensinar-nos a levar com paciência nossa cruz, já que Deus quer propagar seu reino deste modo. E não deve ser-nos pesado que o homem exterior se corrompa, desde que se renove o interior, porque toda a condição do reino de Deus é tal que quando nos submetemos à sua justiça, nos faz partícipes da sua glória. Isto se realiza quando de dia em dia faz resplandecer mais a sua luz e verdade, a fim de que as trevas e mentiras de Satanás e de seu reino se dissipem, se desvaneçam e se destruam. Quando ampara aos seus, os guia com a assistência do Espírito pelo reto caminho e os confirma na perseverança. E ao contrário, quando destrói as ímpias conspirações dos inimigos, descobre seus enganos e ciladas, sai ao encontro da sua malícia e abate sua rebeldia, até que finalmente mate com o espírito de sua boca ao anticristo e destrua com o resplendor de sua vinda toda a impiedade, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A terceira petição é que se faça a vontade de Deus, assim na terra como no céu, o qual, ainda que dependa de seu reino e não se pode separar dele, não obstante, se põe à parte, não sem motivo, a causa da nossa ignorância, que não compreende logo nem facilmente o que significa reinar Deus no mundo. Pelo qual não é mal tomar isto como uma exposição de que Deus será rei do mundo quando todos se houverem submetido à sua vontade. E não se trata aqui da secreta vontade com a qual regula as coisas e as conduz ao fim que lhe agrada. Porque ainda que Satanás e os ímpios se lhe oponham com grande animosidade, ele sabe muito bem, com seu incompreensível conselho, não somente rechaçar seus golpes, senão também dominá-los, e por meio deles fazer o que determinou. Pelo qual aqui devemos entender outra vontade de Deus, a saber, aquela a que se deve uma perfeita obediência voluntária. Por isso, expressamente se compara o céu com a terra, porque, como diz o Salmo, os anjos voluntariamente obedecem a Deus e estão atentos a fazer o que lhes manda. Salmo 103, versículo 21. Se nos manda, pois, que desejemos que assim como no céu não se faz coisa nenhuma senão como Deus quer, e os anjos estão sempre preparados para conduzir-se com toda retidão, da mesma maneira a terra, afastando de si toda contumácia e maldade, se submeta ao império de Deus. Certamente, ao pedir isso, renunciamos aos apetites e desejos de nossa carne. Porque todo aquele que não se submete de todo o seu afeto a Deus se opõe e resiste enquanto está de sua parte à vontade de Deus, posto que o quanto procede de nós é vicioso e mau. Igualmente, somos induzidos com esta oração e negamos a nós mesmos, a fim de que Deus nos reja e governe conforme o seu beneplácito. E não somente isso, mas também para que crie em nós um espírito e um coração novos, depois de haver destruído os nossos, a fim de que não sintamos em nós movimento algum de desejo que lhe seja contrário, senão que encontre em nós uma perfeita ordenação à sua vontade. Em suma, que não queiramos coisa alguma para nós mesmos, senão que seu Espírito governe nossos corações e que, ensinando-nos ele interiormente, aprendamos a amar o que lhe agrada e a aborrecer o que lhe aborrece, do qual também se segue que desfaça, anule e cancele todos os apetites que em nós resistem à sua vontade. Eis aqui as 3 primeiras partes da oração, nas quais convém que tenhamos diante de nossos olhos exclusivamente a glória de Deus, sem ter em conta em absoluto a nós mesmos, em nosso proveito, se bem que daqui se deriva para nós abundantemente, contudo, não devemos neste lugar pretendê-lo.
E ainda que todas essas coisas, sem dúvida alguma, cheguem a seu tempo, sem que nós pensemos nelas, as desejamos ou as peçamos, todavia devemos desejá-las e pedi-las. E temos grande necessidade de fazê-lo assim, para testemunhar desse modo que somos servos e filhos de Deus, e que enquanto está em nós, lhe procuramos a honra que como a Senhor e Pai se lhe deve. Por isso, todos aqueles que não se sentem movidos por este afeto e desejo de orar para que a glória de Deus seja exaltada, que seu nome seja santificado, que venha seu reino e que se faça a sua vontade, não se devem contar entre os filhos de Deus, nem sequer entre seus servos. E como estas coisas sucederão, que mal lhes pese virão, sem dúvida, para a sua confusão e ruína. Seguindo. A segunda parte da oração, na qual descendemos a nossa utilidade e proveito, não que deixando de lado a glória de Deus e prescindindo dela, a qual, segundo Paulo, ainda quando comemos e bebemos, temos de buscar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nos dediquemos exclusivamente ao que nos convém, senão que, segundo está assinalado, a diferença consiste em que Deus, atribuindo-se especialmente a si mesmo as 3 primeiras petições, nos atrai de todo para Ele, a fim de provar melhor deste modo a honra que lhe damos. Depois nos permite que nos preocupemos também do que a nós nos convém, mas com a condição de que não desejamos possuir nenhuma coisa para outro fim, senão o de que em todos os benefícios e misericórdias que dele recebemos, resplandeça sua glória, porque não faz coisa mais justa que viver e morrer por ele. No mais, nessa petição, pedimos ao Senhor as coisas que necessitamos e que cure nossas enfermidades, suplicando-lhe em geral tudo aquilo que nosso corpo requer enquanto vivemos neste mundo, e não somente ser mantidos e vestidos, senão também tudo aquilo que ele sabe nos é proveitoso e útil para usar das misericórdias que nos faz com toda paz e tranquilidade. Em suma, nesta petição, nos pomos em suas mãos e nos deixamos dirigir por sua providência, para que nos alimente, nos mantenha e nos conserve. Porque nosso bom Pai não se detenha de tomar sob sua proteção e amparo também o nosso corpo, para exercitar nossa fé nestas coisas humildes e pequenas, quando tudo esperamos dele, até uma migalha de pão ou uma gota de água. Pois, como nossa perversidade é tal, que sempre temos muito mais em conta e tomamos maior cuidado de nosso corpo que de nossa alma. Muitos que se atrevem a confiar sua alma a Deus não deixam, todavia, de estar preocupados por seu corpo e sempre estão duvidando se terão o que comer e o que vestir. E se não têm sempre à mão grande abundância de vinho, trigo e azeite, estão tremendo, crendo que lhes há de faltar. Isso é o que dissemos, que fazemos muito maior caso da sombra desta vida corruptível que da perpétua imortalidade. De outro modo, os que confiados em Deus afastam de si essa angústia de estar preocupados com o corpo, juntamente com isso, esperam dele coisas de muito maior importância, incluindo a salvação e a vida eterna. Assim, pois, não é pequeno exercício de fé esperar de Deus essas coisas, que por outra parte nos angustiariam e afligiriam sobremaneira. E não é pouco que temos avançado, quando nos despojam os desta infidelidade que está arraigada até a medula dos ossos em quase todos os homens. Com respeito ao que alguns utilizam, entendendo isso, do pão suprassubstancial, me parece que não está muito de acordo com a intenção de Cristo. Mais ainda, que se inclusive nesta vida frágil e caduca não atribuíssemos a Deus o ofício de Pai que nos sustenta e mantém, a oração seria manca e imperfeita. A razão que dão é muito profana. Dizem que não convém que os filhos de Deus, que devem ser espirituais, não somente empreguem seu entendimento em cuidados terrenos, senão que também coloquem-no a Deus.
como se sua bênção e favor paternais não brilhassem até na comida e na bebida que nos procura, ou que estivesse escrito em vão: a piedade para tudo é proveitosa, pois tem a promessa desta vida presente e da vindoura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E ainda que a remissão dos pecados seja muito mais preciosa que a manutenção do corpo, não obstante, Jesus Cristo pôs em primeiro lugar o que era de menos importância, para elevarmos pouco a pouco as duas petições que seguem, que são a alusão à tradução da Vulgata, panem supersubstantialem, para Mateus capítulo 6, versículo 11. Deve-se notar que em Lucas, capítulo 11, versículo 3, a mesma petição é traduzida na Vulgata, panem quotidianum. Parece, pois, que São Jerônimo ficou confuso entre as duas traduções particulares da vida celestial, com a qual suportou nossa indolência. Nos manda, pois, que peçamos o pão nosso de cada dia, para que nos demos por satisfeitos com a razão que o Pai Celestial tem a bem dar a cada um, e para que não procuremos obter lucro nenhum por artifícios e meios ilícitos. Ademais, temos de entender que o pão se faz nosso a título de doação, porque nem nosso trabalho, nem nossa indústria, nem nossas mãos, como diz Moisés, podem adquirir coisa alguma, senão não dá a bênção de Deus. Levítico 26, versículo 19 e 20. E também sustento que nem sequer a abundância de pão nos serviria de nada se pela vontade do Senhor não se convertesse em alimento. Portanto, esta liberalidade do Senhor não é menos necessária aos ricos e poderosos que aos pobres e necessitados, já que com seus celeiros e adegas cheios perderiam suas forças e com sua graça não lhes fizesse desfrutar do pão. A palavra hoje ou cada dia, como diz outro evangelista, Lucas capítulo 11, versículo 3, é o epiteto cotidiano. Põe em certo freio ao desejo e à cobiça desordenada das coisas transitórias, com as quais costumamos nos inflamar sobremaneira e que leva consigo outros muitos males. Porque se temos grande abundância, somos deliberadamente pródigos em prazeres, deleites, ostentação e outros gêneros de prodigalidade. Por esta causa se nos manda que tão somente peçamos o que se requer para satisfazer nossa necessidade, como durante a jornada, e com a confiança de que quando nosso Pai Celestial nos haja mantido esse dia, tampouco nos esquecerá ao seguinte. Portanto, por muita abundância que tenhamos, ainda que nossas adegas e celeiros estejam cheios, sempre devemos pedir nosso pão cotidiano, porque devemos estar seguros de que quantos bens há no mundo de nada valem, nem nada são, senão enquanto o Senhor os multiplica e aumenta, derramando sobre eles sua bênção, e que a mesma abundância de que gozamos não é nossa, senão enquanto agrada-se o Senhor. Repartimos-la de hora em hora e permite-nos o seu uso. Mas como a soberba dos homens dificilmente se convence disso, o Senhor declara que deu um exemplo muito notável que sirva para sempre. E quando manteve o seu povo no deserto com maná, para advertir-nos que não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 4. Com o qual se nos dá a entender que somente sua virtude é com o que nossas vidas se mantêm e robustecem, ainda que ele nola dispensa e dá por elementos corporais. Como, pelo contrário, nos mostra quando retira a força ao pão, de tal maneira que, inclusive, os que o comem perecem de fome. Levítico 26, versículo 26. E quanto à bebida, sua substância, de modo que os mesmos que a bebem morrem de sede. Enquanto aos que não contentes com seu pão de cada dia, apetecem por sua desenfreada cobiça uma infinidade dele. Ou os que fartos com sua abundância e seguros e confiantes em suas grandes riquezas, não obstante, nesta petição a Deus, a única coisa que fazem é zombar dele.
porque os primeiros pediram o que não queriam que lhes fosse concedido e em grande maneira aborrecem, a saber, o pão de cada dia, e não que podem, dissimulam e ocultam a Deus sua insaciável avareza, quando na verdade na verdadeira oração se deve manifestar a Deus nosso coração e quanto nele se esconde. Os outros pedem o que não esperam dele, pois creem que já têm o que pedem. Ao chamar-se pão nosso, se mostra e dá a entender muito mais amplamente a graça e liberalidade de Deus, a qual faz nosso o que por nenhum direito nos deve, ainda que tampouco me oponho muito àqueles que pensam que com esta palavra nosso se entende ganho com nosso justo trabalho e suor, sem enganar nem causar dano algum ao próximo, porque tudo o que se ganha injustamente jamais é nosso, sempre é alheio. Quando dizemos danos, queremos significar que é puro e gratuito dom de Deus, venha de onde vier, por mais que pareça que o temos ganhado com nosso engano, com nosso engenho, nossa indústria e nossas mãos, porque sua bênção é a que faz com que nossos trabalhos tenham êxito. Seguindo, perdoa-nos nossas dívidas. Nesta petição e na seguinte, Jesus Cristo compreendeu, em poucas palavras, tudo quanto se pode dizer da salvação de nossas almas, posto que nisto 2 membros e pontos consiste o pacto espiritual que Deus fez com sua igreja. Darei, diz, minha lei em sua mente, e a escreverei em seu coração, e os limparei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Aqui começa Cristo pela remissão dos pecados e logo acrescenta a segunda graça, que Deus nos defenda com a virtude de seu Espírito e nos ampare com sua ajuda para que permaneçamos invencíveis contra todas as tentações. Chama dívidas aos pecados, porque por eles devemos a pena e o castigo que nos era impossível pagar e satisfazer de não haver sido liberados por esta remissão, que é o perdão de sua gratuita misericórdia, enquanto lhe agradou a pagar liberalmente essas dívidas sem receber de nós coisa alguma, senão dando-se por satisfeito por sua misericórdia em Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo em compensação e satisfação. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Portanto, todos aqueles que com seus méritos ou com os de outros confiam em satisfazer a Deus e creem que tais satisfações podem comprar a remissão dos pecados, de nenhum modo podem chegar a conseguir a gratuita remissão e ao orar a Deus desta forma não fazem outra coisa que firmar sua própria acusação e ratificar com seu próprio testemunho sua condenação. Se confessam devedores, a não ser que por um perdão gratuito se lhes perdoe a dívida, mas este perdão eles não aceitam. Além disso, o recusam ao apresentar diante de Deus seus méritos e satisfações, porque desta maneira não imploram sua misericórdia, mas apelam ao seu juízo. Enquanto aos que sonham com uma perfeição que os examina da necessidade de pedir perdão, estes tenham os discípulos que quiserem, mas saibam que todos eles são arrebatados a Cristo, posto que ele, ao induzir a todos a confessar seu pecado, não admite mais que aos pecadores, não porque alente os pecados com afagos, senão porque sabe que jamais os fiéis ver-se-ão de todo despojados dos vícios da carne, mas que sempre serão devedores ante o juízo de Deus. Na verdade, deveríamos desejar e procurar com todo afinco cumprir plenamente nosso dever para poder de verdade nos facilitarmos diante de Deus, para poder de verdade nos felicitarmos diante de Deus de estar puros e limpos de toda mancha. Mas como a vontade de Deus é reformar pouco a pouco sua imagem em nós, de modo que sempre reste em nossa carne algum contágio do pecado, não devemos menosprezar o remédio. E se Cristo, conforme a autoridade que o Pai lhe concedeu, nos manda que durante todo o curso de nossa vida recorramos a Ele, pedindo-lhe perdão de nossas faltas e pecados, quem poderá aguentar a estes novos mestres
que com pretexto de uma perfeita inocência procuram cegar os olhos das pessoas simples, fazendo-lhes crer que não faz neles falta alguma, senão que estão limpos de todo o pecado? O qual, segundo o testemunho de João, não é outra coisa que fazer com que Deus se passe por mentiroso. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Pelo mesmo procedimento, estes malditos enganadores dividem em duas partes o pacto de Deus, no qual se contém nossa salvação, porque dos dois pontos suprimem um, com o qual desfazem tudo, obrando não somente de modo sacrílego ao separar duas coisas tão ligadas e unidas entre si, senão que também são ímpios e cruéis, porque arrastam pobres almas ao desespero, e inclusive desleais e traidores para si mesmos e aos que são semelhantes a eles, procurando adormecer numa negligência diretamente contrária à misericórdia do Senhor. Quanto à sua objeção, que ao desejar que venha o reino de Deus, pedir também a remissão do pecado é uma trivialidade, porque na primeira parte da oração se nos manda que busquemos a suma perfeição, e aqui se nos põe diante dos olhos nossa fraqueza e debilidade. Desta maneira, ambas as coisas concordam perfeitamente entre si, pois ao aspirar ao fim e meta que pretendemos, não menosprezamos o remédio que nossa necessidade requer. Como nós perdoamos a nossos devedores, finalmente pedimos que esta remissão nos seja outorgada, como nós perdoamos a nossos devedores, quer dizer, como nós perdoamos a todos aqueles que nos fizeram algum agravo ou injúria, seja de palavra ou de fato. Não que nós possamos perdoar a culpa do delito e a ofensa, pois isto pertence só a Deus, senão que a remissão e perdão que temos de fazer consiste em arrojar voluntariamente de nosso coração toda ira, ódio e desejo de vingança, e esquecer definitivamente toda injúria e ofensa que nos hajam feito sem guardar rancor algum contra ninguém. Portanto, de nenhum modo devemos pedir a Deus perdão de nossos pecados, se não perdoamos a todas as ofensas que nos fazem. Se, pelo contrário, guardamos em nosso coração algum ódio, ou pensamos vingar-nos e procuramos a ocasião de fazer mal a nossos inimigos, mais ainda, se não nos esforçamos em voltar à sua amizade, reconciliarmos com eles, apresentando-lhes todos os serviços e gostos possíveis, viver em boa harmonia, amizade e caridade com eles, pedimos nesta oração a Deus que não nos perdoe nossos pecados, pois lhe suplicamos que faça conosco como fazemos nós com os demais. Isto não é outra coisa que pedir-lhe que não nos perdoe, se nós não perdoamos. O que alcançam, pois, estes com sua oração, senão uma mais grave condenação? Finalmente, temos de notar que esta condição que nos perdoe Deus aos nossos pecados, como nós perdoamos a nossos devedores, não se pôs porque pela remissão que nós concedemos aos demais, mereçamos que nosso Senhor nos perdoe, como se isso fosse a causa. Senão que o Senhor quis, com estas palavras, somente ajudar a fraqueza da nossa fé, pois acresce como uma série que nos confirme que todos, sido perdoados por nosso Senhor, tão certamente como de certo sabemos que temos nós perdoado aos demais, quando nosso coração está vazio de todo ódio, rancor e vingança. E ademais, quis com esta nota dar a entender que ele apaga do número de seus filhos aqueles que fáceis para vingar-se, difíceis em perdoar, se obstinam em suas inimizades, e que, guardando seu mau coração contra o próximo, pedem a Deus que se lhes perdoe, ao passo que eles mantêm sua ira contra os demais, para que não se atrevam a invocá-lo como Pai, conforme Cristo mesmo o declarou por Lucas. A sexta petição responde, como temos dito, à promessa que Deus nos fez de imprimir sua lei em nossos corações. Mas, porquanto não obedecemos a Deus sem uma contínua batalha e com duros e cruéis encontros, pedimos aqui que nos prove
de fortes armas e que nos ampare com sua assistência para que possamos alcançar a vitória. Como ele nos adverte que não somente teremos necessidade de que a graça do Espírito Santo abrande nossos corações, nos direcione e nos encaminhe no serviço de Deus, senão que também necessitamos do seu socorro para que nos faça invencíveis contra as ciladas de Satanás e seus violentos ataques. São muitas e de muito diversos tipos as tentações, porque todo mau pensamento de nossa mente que suscita nossa concupiscência atiça o demônio, que nos induz a transgredir a lei. E as mesmas coisas que em si não são más, contudo, por arte e indústria de Satanás, se convertem em tentações quando se nos põe diante dos olhos, a fim de que mediante ela nos apartemos de Deus. Destas últimas, umas estão à direita e outras à esquerda. À direita as riquezas, o poder, a honra e outras semelhantes, que muitas vezes, sob a aparência de bem e majestade que parecem ter, cegam os olhos e enganam com seus afagos, para que presos em tais astúcias e embriagados em sua doçura, se esqueçam de Deus. À esquerda, coisas como a pobreza, a ignomínia, o menosprezo, as aflições e outras do tipo, com cuja aspereza e dificuldade se desalente, perda o ânimo e toda confiança e esperança, apartando-se finalmente por completo de Deus. Assim que pedimos nessa sexta petição a Deus nosso Pai, que não permita que sejamos vencidos pelas tentações que lutam contra nós, bem sejam aquelas que nossa concupiscência produz em nós mesmos, bem aquelas a que somos induzidos pela astúcia de Satanás, senão que com sua mão nos mantenha e levante para que, animados por seu esforço e virtude, possamos manter-nos firmes contra todos os assaltos de nosso maligno inimigo, sejam quais forem os pensamentos aos que nos quer induzir. É igualmente que tudo quanto se nos apresenta de uma parte ou de outra, o convertamos em bem. É dizer que não nos ensoberbeçamos com a prosperidade, nem percamos o ânimo na adversidade. Sem embargo, não pedimos aqui que não sintamos tentação alguma, pois nos é muito necessário que sejamos estimulados e aguilhoados por elas, para que não durmamos no ócio. Porque, não sem razão, desejava Davi ser tentado, Salmo 26, versículo 2, e não sem motivo prova o Senhor aos seus, castigando-os a cada dia com afrontas, pobreza, tribulação e outros gêneros de cruzes. Mas Deus tenta de outra maneira que Satanás. Este tenta para perder, destruir, confundir e aniquilar. Deus tenta para provar e experimentar a sinceridade dos seus, para corroborar sua força com o exercício, mortificar sua carne, purificá-la e abrasá-la, pois se não fosse tratada dessa maneira, se revolveria e desmandaria. Ademais, Satanás comete a traição aos que estão desapercebidos, desarmados para destruí-los. Mas Deus não permite que sejamos tentados mais do que podemos resistir e faz com que a tentação termine, felizmente, para que os seus possam sofrer com paciência tudo quanto lhes envia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mas livra-nos do maligno. Que entendamos por este nome de maligno ao diabo ou ao pecado. Pouco importa, porque o diabo é o inimigo que maquina nossa ruína e perdição, e o pecado as armas que emprega para destruir-nos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nossa petição é, pois, que não sejamos vencidos e arrolados por nenhuma tentação, senão que com a virtude e potência de Deus permaneçamos fortes contra todo o poder inimigo que nos combate, ou seja, não cair nas tentações, para que, recebidos sob seu amparo e defesa, e seguros com ele, sejamos vencedores contra o pecado, a morte, as portas do inferno e contra todo o reino de Satanás. Isto é, ser liberto do maligno, no qual também
no qual temos também de notar que nossas forças não são tão grandes que possamos pelejar com um demônio tão grande guerreiro e nem possamos resistir à sua força, pois de outra maneira, só em vão ou por zombaria, pediríamos a Deus o que por nós mesmos possuíssemos. Certamente, os que confiados em si mesmos se dispõem a pelejar com o diabo não sabem bem com que inimigo hão de entender-se, ou forte e bem apetrechado que está. Aqui pedimos para nos vermos livres de seu poder, como da boca de um leão cruel e furioso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por cujas garras e dentes seríamos rapidamente despedaçados se o Senhor não nos livrasse da morte. Entendendo, por vez, que se o Senhor está presente e peleja por nós, sem nossas forças, em seu poder, faremos proezas. Salmo 60, versículo 12. Confiem os outros se lhes agradar nas faculdades e forças de seu livre-arbítrio, as quais, em sua opinião, procedem deles mesmos. A nós basta-nos permanecer firmes na virtude do Senhor e nele poder o quanto podemos. Esta petição contém muito mais do que parece à primeira vista, porque se o Espírito de Deus é nossa força para pelejar contra Satanás, evidentemente não poderemos conseguir a vitória, sem que, despojados da fraqueza de nossa carne, estejamos cheios dele. Por isso, quando pedimos ser libertos de Satanás e do pecado, pedimos que de contínuo se aumente em nós novas graças de Deus, até que, chegando à sua plenitude, triunfemos de todo o mal. Duro parece a alguns pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, posto que é contrário à sua natureza tentarmos, como afirma Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. De certo modo, já temos contestado a esta questão. A solução é que, propriamente falando, nossa concupiscência é a causa de todas as tentações pelas quais somos vencidos e, portanto, que a ela se lhe deva lançar a culpa. Realmente, Tiago não quer dizer outra coisa, senão que em vão e injustamente se lança a culpa a Deus dos vícios e pecados que devemos atribuir a nós mesmos, posto que nossa própria consciência nos acusa disso. De qualquer maneira, isso não impede que Deus, quando lhe parece, nos submeta a Satanás e nos precipite em um sentido réprobo e em enormes concupiscências, pondo-nos dessa maneira na tentação. E certamente, por justo juiz, muitas vezes oculto, porque com frequência os homens ignoram a causa de que Deus faça isso, ainda que ele a conheça muito bem. Daqui se conduz que não é uma maneira imprópria de falar, se nos convencemos de que não são ameaças de criança quando Deus tantas vezes anuncia que executará sua ira e sua vingança sobre os réprobos, ferindo-os com cegueira e dureza de coração. Essas três últimas petições, nas quais especialmente nos encomendamos a Deus, a nós mesmos e todas nossas coisas, claramente demonstram o que dissemos anteriormente, que as orações dos cristãos devem ser comuns para a pública edificação da igreja e para o bem e proveito comuns da comunhão dos fiéis. Porque nestas petições não se pede o proveito e bem particulares, senão que todos em comum pedimos nosso pão, a remissão dos pecados, que não sejamos postos na tentação e nos vemos livres do maligno. Depois das petições, se põe a causa de onde provém o atrevimento para pedir e a confiança de alcançar o que pedimos. Esta causa, ainda que não se indique em alguns exemplares latinos, todavia é tão próprio que não se deve omitir, a saber que de Deus é o reino, a potência e a glória por os séculos dos séculos. É este um firme e seguro apoio de nossa fé, porque se nossas orações se recomendaram ante Deus por nossa dignidade, quem se atreveria a sequer abrir a boca diante de Deus? Mas agora, quanto mais miseráveis somos e mais indignos, e por mais que não tenhamos de que exaltar-nos diante de Deus, todavia sempre teremos motivos para rogar-lhe e nunca perderemos a confiança, posto que do nosso Pai jamais lhe será tirado o reino, nem a potência e nem a glória.
Acrescenta-se ao fim, amém. Com esta palavra se denota o ardor do desejo que temos de alcançar tudo o que temos pedido a Deus e se confirma nossa esperança de havê-las alcançado todas e de que certamente se realizará, posto que o prometeu Deus, o qual não pode mentir. Isto está de acordo com a fórmula que temos exposto. Faça, Senhor, o que te pedimos por teu nome, não por nós, nem por nossa justiça, pois, ao falar desta maneira, os santos não somente mostram o fim para o que oram, senão também confessam que não merecem alcançar coisa alguma, se Deus não busca em si mesmo a causa, e que por isto toda a confiança que tem de ser ouvida consiste na bondade de Deus, a qual ele tem por sua própria natureza. Temos nesta oração tudo quanto devemos e podemos pedir. Ela é a fórmula e regra que nos deu nosso bom Mestre Jesus Cristo, ao qual o Pai nos deu por doutor, para que a ele somente ouçamos. Mateus capítulo 17, versículo 5. Porque Cristo sempre foi a sabedoria eterna do Pai, e ao fazer-se homem, foi dado aos homens como mensageiro do grande conselho. E é tão perfeita e completa esta oração, que tudo quanto se lhe acresce não se pode referir, nem nela se pode incluir, pois vai contra Deus, é ímpio e não merece que Deus o aprove. Porque ele, nesta oração, nos demonstrou tudo o que lhe é agradável, tudo quanto nos quer outorgar. Portanto, aqueles que se atrevem a ir mais além e presumem pedir a Deus o que não se contém nesta oração, primeiramente pretendem acrescer algo à sabedoria de Deus, o qual é uma grave blasfêmia. E, em segundo lugar, não se submetem à vontade de Deus, senão ao contrário, se apartam muito dela e não fazem caso da mesma. Finalmente, jamais alcançarão o que pedem, posto que oram sem fé. E que tais orações são feitas sem fé é indubitável, porque falta nelas a palavra de Deus, na qual, se não se funda a fé, não pode ser autêntica. Sendo assim, os que, sem ter em conta a norma que seu mestre lhes deu, seguem seus próprios apetites e pedem o que lhe desagrada, não somente não têm a palavra de Deus, senão quanto está neles, se opõem a ela. Por isso, Tertuliano se expressou admiravelmente ao chamá-la oração legítima, dando tacitamente a entender que todas as demais orações são ilegítimas e ilícitas. No entanto, não queremos, nem é nossa intenção, dar a entender com isso que devemos ater-nos a esta forma de oração de tal maneira que não nos seja lícito mudar uma só palavra, porque a cada passo lemos na Escritura orações bem diferentes dessa, cujo uso nos é saudável e sem embargo foram ditadas pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito sugere aos fiéis numerosas orações que, quanto às palavras, se parecem muito pouco. Somente queremos ensinar que ninguém pretenda ou espere, nem peça nada fora daquilo que, em resumo, se contém nesta, e que, ainda que suas orações sejam distintas quanto às palavras, não varie, todavia, o sentido. E assim mesmo é certo que todas as orações que se acham na Escritura e todas quantas fazem os fiéis se reduzem a esta. E, igualmente, que não há oração alguma que se possa comparar nem se igualar a esta, e muito menos sobrepujá-la, porque nada falta nesta de quanto se pode pensar para exaltar a Deus, e de quanto o homem deve desejar para seu bem e proveito. E isto tão perfeitamente está compreendido nela, que com toda razão se lhe deixou ao homem toda a esperança de poder inventar outra melhor. Em suma, concluamos que esta é a doutrina da sabedoria de Deus, que ensinou o que quis e quis o que foi necessário. Ainda que já acima dissemos que deve-se ter sempre o coração elevado a Deus e devemos orar sem cessar, todavia, como nossa debilidade é tal que muitas vezes necessita ser ajudada e nossa preguiça tão grande que há de ser estimulada, convém que cada um de nós determine certas horas para exercitar-se, nas quais não deixemos de orar e de concentrar todo o afeto de nosso coração, a saber, pela manhã ao levantarmos,
ao levantarmos, antes de começar alguma ação, quando nos sentamos a tomar o alimento que Deus, por sua liberalidade, nos oferece, e depois de havê-lo tomado, e quando vamos dormir. Contanto que tudo isto não se converta em uma observância de hora supersticiosa, e como se com isso tivéssemos já cumprido o nosso dever para com Deus, pensemos que já é suficiente para o resto do dia, senão que isso seja uma espécie de disciplina e aprendizagem de nossa debilidade com que se exercite e estimule o quanto possível. Principalmente, temos de ter cuidado, sempre que nos encontremos oprimidos por alguma aflição particular, de acolhermos rapidamente a Ele com o coração e pedir-lhe seu favor. Mesmo assim, não temos de deixar passar nenhuma prosperidade que nos sobrevier ou que saibamos o que sucedeu a outros, sem que no momento reconheçamos, com louvores e ação de graças, que procede de sua mão liberal. Nossas orações não devem impor lei alguma a Deus. Devemos guardarmos com toda diligência em todas as nossas orações de não sujeitar nem ligar a Deus a determinadas circunstâncias, nem limitar-lhe o tempo, lugar, nem o modo de realizar o que lhe pedimos. Como nesta oração se nos ensina a não dar-lhes leis, nem impor-lhe condição alguma, senão deixar do todo a seu beneplácito que faça o que deve, da forma, no tempo e o lugar que o tiver. Por esta razão, antes de fazer alguma oração por nós mesmos, lhe pedimos que se faça sua vontade, com o qual já submetemos nossa vontade à sua, como um freio, para que não presuma de submeter a Deus a si mesma, senão que o constitua árbitro e moderador de todos os seus afetos e desejos. Tendo nossos corações exercitados na obediência, nos deixemos reger pelas leis da providência divina, pois facilmente aprenderemos a perseverar na oração e, dominando nossos afetos, pacientemente esperaremos ao Senhor, seguros de que, ainda que não se deixe ver, contudo, está sempre conosco e que a seu tempo mostrará que jamais esteve surdo às nossas orações, que aos homens pareciam ser rechaçadas. Isso nos servirá de admirável consolo para que não desmaiemos nem desfaleçamos de desespero, se às vezes não satisfaz nossos desejos tão logo como o pedimos, como costumam fazê-lo aqueles que, movidos somente de seu próprio ardor, de tal maneira invocam a Deus, que se a primeira não lhe responde e assiste, imaginam que está irado com eles e perdem toda a esperança de que lhes ouçam, deixando de invocar-lhe, senão que, prolongando com uma devida moderação de coração nossa esperança, insistamos naquela perseverança que tão encarecidamente se nos encarregue na Escritura. Porque muitas vezes podemos ver nos Salmos como Davi e os demais fiéis, quando já quase cansados de orar, não parecia senão que haviam falado ao vento e que Deus, a quem suplicavam, estava surdo. Não por isso deixam de orar. Salmo 22, versículo 2. E realmente não se lhe dá à palavra de Deus a autoridade que merece, senão lhe dá a fé e crédito quando tudo o que vê-se parece contrário. Assim, mesmo isso nos servirá de excelente remédio para guardarmos de tentar a Deus e de provocá-lo e irritá-lo contra nós com nossa impaciência e inoportunidade, como fazem aqueles que não querem acordar-se de Deus senão com certas condições, e como se Deus fosse seu criado, que estivesse sujeito a seus mandos, querem submetê-lo à lei de sua petição, e se não obedece ao momento, se indignam, rugem, murmuram e se inquietam. A isto Deus lhe concede muitas vezes em seu furor o que em sua misericórdia e favor nega a outros. Um exemplo disso o teremos nos filhos de Israel, que seria muito melhor que o Senhor não lhe concedesse o que lhe pediam, que não comer a carne que em sua ira lhe enviou. Números capítulo 11, versículo 18 a 20. E se, inclusive, ao fim, nosso sentido, ainda depois de haver esperado muito tempo, não compreende o que temos aproveitado orando, ou se sente proveito algum apesar disso, nossa fé nos certificará o que nosso sentido não pode compreender, a saber, que teremos alcançado de Deus
o que nos convém, já que tantas vezes promete o Senhor ter em conta nossas desgraças, desde que nós sequer uma vez as deixamos expostas. E assim fará com que tenhamos na pobreza abundância e na aflição consolo. Porque supondo que todo mundo nos falte, Deus nunca nos faltará, nem desamparará, pois jamais pode defraudar a esperança e a paciência dos seus. Ele só nos servirá mais que todos, pois ele contém em si mesmo quanto bem existe, bem que ao fim nolo revelará no dia do juízo, no qual manifestará seu reino com toda clareza. Além disso, deve-se notar que ainda que Deus nos conceda no momento que lhe pedimos, não obstante, nem sempre nos responde conforme a forma expressa de nossa petição, senão que, tendo-nos em aparência suspensos, nos ouve de uma maneira admirável e demonstra que não temos orado em vão. Isso é o que entendeu João ao dizer: se sabemos que ele nos ouve em qualquer coisa que peçamos, sabemos que teremos as petições que lhe tenhamos feito. 1 João, capítulo 5, versículo 15. Isso parece mera superfluidade de palavras, mas na realidade é uma declaração muito útil para advertirmos que Deus, ainda quando não condescende conosco, concede-nos o que lhe pedimos. Não por isso deixa de ser-nos propício e favorável, de maneira que nossa esperança, ao apoiar-se em sua palavra, não será jamais confundida nem nos enganará. É tão necessário aos fiéis manter-se com esta paciência que, se não se apoiassem nela, não permaneceriam de pé, porque o Senhor prova aos seus com não escassas experiências. E não somente não lhe trata delicadamente, senão que muitas vezes, inclusive, lhes põe em gravíssimos apertos e necessidades, e assim abatidos, lhes deixa afundar no lodo por longo tempo, antes de dar-lhes um certo gosto de sua doçura. E como diz Ana, o Senhor tira e dá vida, ele faz descer ao Sheol e faz subir. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Que lhes restaria ao ver-se afligidos desta maneira, senão perder o ânimo, desfalecer e cair em desespero, a não ser porque, quando se encontram assim afligidos, desconsolados e meio mortos, os consola e os põe em pé a consideração de que Deus tem seus olhos postos neles e que ao fim triunfarão de todos os males que no presente padecem e sofrem. Contudo, ainda que eles se apoiem na segurança da esperança que têm, apesar disso, não deixam, entretanto, de orar, porque se em nossa oração não há constância de perseverança, nossa oração nada vale.